Olá, pessoal, vamos lá para a nossa 16ª aula, né? 16ª aula, acho que é 15ª aula. E aí nós vamos, hoje, terminando nosso Clube de Direito de Família. Foram aí 15 aulas consecutivas, todas as quartas-feiras, falando um pouquinho de direito de família. Acho que ajudou, ficou no YouTube aí para vocês, né, conseguirem aí pelo menos ter uma noção de direito de família. Claro que não é uma aula como se fosse uma pós-graduação, né, que teria um argumento muito maior, uma profundidade muito maior. Aqui foi um pouquinho mais para conhecimento melhor do direito de família para todas as pessoas, tá? Inclusive para os advogados. Eu parei na guarda compartilhada, falei nos aspectos de guarda, aí eu falei de guarda unilateral, falei a diferença da guarda unilateral, principalmente com a guarda alternada, e depois falei da guarda unidação. E a guarda compartilhada agora, que, só para retomar, guarda compartilhada é um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores. A lei da guarda compartilhada veio desde 2008, lei 11.698/08, ou seja, já há um tempo atrás, uns 5, 7 anos já, né? Já existe a guarda compartilhada, porém, a gente sabe que ainda é difícil de aplicar. A aplicabilidade dela ainda é muito devagar, tá? Principalmente por parte aí dos magistrados que acabam não acatando a guarda compartilhada. Aí veio esta lei nova, que é a 13.058/2014, lei 13.058/2014, que alterou os artigos 1583, 1584, 1585 e 1634 da lei 10.406/2002, que é o Código Civil, tá? Então, houve algumas alterações nesses artigos, principalmente com a legislação antiga. A lei 11.698/08 foi praticamente revogada, né, nessa legislação, que acabou alterando também os artigos 1583, 1584, 1585, que fala na guarda, no geral, guarda compartilhada e guarda única também. E o 1634, também esta lei, que é conhecida como nova guarda compartilhada, também alterou o poder familiar, os deveres do poder familiar. Então, essa legislação 13.058/2014, foi no finalzinho do ano passado, ou seja, acho que foi 23, né? Praticamente 23, acho que foi de dezembro de 2014, que foi sancionado. E com vigência na data da sua publicação, não teve vacatio legis. E aqui acabou forçando um pouquinho mais para que os magistrados aceitem a guarda compartilhada. Foi mais nesse sentido, vocês vão ver aqui as questões importantes da nova legislação. Então, não só vou falar como guarda compartilhada, mas também vou falar um pouquinho de poder familiar, que alterou os aspectos do poder familiar, e até da guarda única, algumas polêmicas importantes. Então, a guarda compartilhada, que é um sistema de corresponsabilização dos pais separados perante seus filhos menores, seria o quê? Seria um sistema de que compartilha-se os direitos, os deveres, tudo. Principalmente, às vezes, a moradia. Mas não necessariamente a moradia. Tá? Então, nós temos que deixar bem claro a diferença de guarda compartilhada com a guarda alternada. A guarda alternada, a guarda física e o poder da imediatividade se alternam também em períodos longos, 6 meses com um, 6 meses com outro. E a guarda física e o poder da imediatividade também, como foi falado na aula passada. Já a guarda compartilhada, ela pode ser tanto compartilhamento nos deveres somente, como também no aspecto de moradia. Por que não também morar um pouquinho com o pai, um pouquinho com a mãe? É que é mais complicado realmente, né? A questão de segunda, quarta e sexta com o pai, terça, quinta e sábado com a mãe. E domingo livre, a criança está saco cheio já, né? Então, de ficar alterando. Isso é possível? É possível na guarda compartilhada, mas também é possível que more na casa da mãe, que tenha estabelecimento de moradia na casa da mãe e ficar com guarda compartilhada com o pai. Também é possível. Então, são coisas distintas. Pode haver compartilhamento só nos deveres. Por exemplo, nas escolhas de escola, na escolha de convênio médico, a escolha do médico, a escolha do dentista e assim por diante. Nos afazeres de casa, né, também existe esse compartilhamento. Agora, às vezes, a moradia não é necessário. Eu entendo que seria importante, né, principalmente uma criança já adolescente. Aí já era possível. Agora, uma criança recém-nascida, realmente, ficar na casa de uma, na casa de outra é meio complicado a guarda compartilhada. Por isso que eu falo, tem juiz que realmente não tem razão de não dar a guarda compartilhada. Dependendo da situação, é quase impossível que se dê a guarda compartilhada. Quase impossível que se dê a guarda compartilhada.
que nós vamos ver, eu vou comentar alguns julgados que houveram aí. Tá? Vamos lá. O artigo 1º da lei fala lá, esta lei estabelece o significado da expressão guarda compartilhada e dispõe sobre sua aplicação, para que o que modifica os artigos 1583, 1584, 1585 e 1634 da Lei 10.406/2002, que é o Código Civil 2002. Tá? O artigo 2º, a Lei 10.406, ou seja, o Código Civil, tá? Passa a vigorar com as seguintes alterações. 1583, artigo 1583, não alterou nada o caput dele. O caput nem o parágrafo 1º alterou nada, só alterou o parágrafo 2º. Olha só agora, vou atravessar aqui. Ó. O parágrafo 2º teve, sim, uma alteraçãozinha. Olha que bacana. Ó. Na guarda compartilhada, eu até grifei ali, ó, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Essa convivência não necessariamente precisa ser moradia, entendeu? Morar, pernoitar com o pai, com a mãe. A convivência pode ser buscar na escola, levar na escola, buscar na natação, levar na natação, e assim por diante, fazer a lição de casa com o filho. Tá? Então, não necessariamente precisa ser moradia. Isso tem que tomar cuidado. Tá? E esse tempo de convívio equilibrado, o que seria esse convívio equilibrado? Como que seria possível identificar o convívio equilibrado com o pai? Vai precisar de profissionais técnicos, né? Multidisciplinares, que está lá embaixo. Então, na verdade, a legislação ela não foi muito organizada. Deveria estar já logo em seguida quais os meios para despertar ou conhecer qual seria a convivência equilibrada. Mas está lá embaixo que eu vou mostrar depois. Tá? Então, o que seria essa convivência equilibrada? Eu entendo o seguinte. O pai, por exemplo, tem pai que é casado com a mãe, né, vive com a mãe, e só vê o filho no final de semana. Porque ele quer convivência equilibrada, meio a meio, 50% com ele, 50% com a mãe. Se, durante o casamento, o convívio dele era só no final de semana, porque ele trabalhava direto. Tá? Então, por exemplo, essa convivência equilibrada poderia ser os 20%. Quem vai estudar isso? O psicólogo e assistente social, que vai demonstrar e vai determinar o que seria essa convivência equilibrada. Todo esse equilíbrio é importante. Por que vai tirar meio a meio agora? Por que o pai fica 90% se não ficava nem quando estava casado? Então, há uma situação complicada para a criança, uma mudança muito complicada para ela. Então, uma mudança rápida deverá ser sempre atenta. Ou seja, tem que verificar que seria essa convivência equilibrada e determinar para o juiz. Tá? Então, essa convivência equilibrada, entendo eu, por exemplo, esse caso que eu falei. Né? Tem pai e mãe, ou pai que trabalha direto e só vê o final de semana a criança. Como ele vai ter uma convivência equilibrada meio a meio? Não poderia ser possível. Tá? O inciso 1, 2 e o 3 foram revogados da legislação. O parágrafo 3º, estou meio ruim, viu? Está complicado aqui. Parágrafo 3º do 1583 também foi alterado. Olha só o parágrafo 3º da legislação. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Entendo um pouco complicado esse parágrafo. Olha lá. A cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses do filho. Então, significa que a mãe pode morar numa cidade e o pai na outra, e ter guarda compartilhada, que é muito difícil. Né? O pai morar em São Paulo e a mãe em São José do Rio Preto. E vão colocar guarda compartilhada nessa situação. Puxa, normalmente, de forma subjetiva, né, que normalmente os juízes aplicam, falam que deveriam os pais morarem próximos para ter guarda compartilhada. Porque como vai ficar esse período de convivência? Cadê o período de convivência equilibrada? Aí uma vez me falaram, até num congresso, não, mas já existe, até existe julgado mesmo, mas foi acordo, mas também eu acho meio complicado no acordo. Tá? Mas foi um acordo que a mãe morava aqui no Brasil, em São Paulo, e o pai morava, por exemplo, em Londres. E estabeleceu-se guarda compartilhada. Bom, é meio complicado isso. Cadê a convivência equilibrada? Puxa, a convivência equilibrada, então, uma vez por ano, que vai para lá? Né? Eu acho muito complicada essa questão. E muito difícil o juiz conceder isso, em São Paulo, principalmente. Muito difícil. Então, eu falo que tem um aspecto subjetivo aí, que colocar cidade é meio complicado. Né?
poderia colocar a base de moradia, poderia ser a que melhor atender os interesses do menor. Lógico. Então, se a base de moradia da mãe quer atender melhor, é a base de moradia da mãe, não do pai. Tá? Pode ser feito isso? Pode. Colocar um domicílio para a criança, isso é importante. Tá? Mas agora, essa questão de guarda compartilhada e morarem muito longe, eu acho que é praticamente inviável. Tá? Essa é a minha opinião, mas já tem alguns julgados. Muito pouco, hein? Muito pouco e foi acordo. Tá? Ou seja, guarda compartilhada só nas decisões. Até na questão de decisão. A mãe está precisando de uma decisão, agora o pai de Londres vai falar lá, então vamos lá. Vou falar para você pela internet, por e-mail. Tudo bem, está autorizado. Puxa, será que ele está vendo a escola que vai ser matriculada? Será que ele averigou como que é a escola? A mãe mandou umas fotos, tá bom. Puxa, não sei. Né? Entendo ser um pouco, vamos dizer assim, inseguro para a criança. Tá? Porque a gente tem que sempre olhar o interesse do menor, não dos pais. Não dos pais, sempre do menor. Tá? Porque se tem a guarda única, é muito mais fácil para a mãe aqui, que o pai mora em Londres. Muito mais fácil. Ela fica impedida de fazer muitas coisas, que vai precisar de autorização dele, que mora em Londres. Já é difícil. Para falar com o marido que é vizinho já é difícil. Imagina falar com a pessoa que mora em Londres. Tá? Mas existe? Existe. Entendo eu, ser meio complicado. Tá? Outra questão aqui, o parágrafo 5º. Esse é importantíssimo, esse parágrafo 5º. Do 1583. Olha só, isso vai criar uma repercussão muito grande, hein? Ó, a guarda unilateral, parágrafo, guarda unilateral, não estou falando em guarda compartilhada, estou falando em guarda unilateral, hein? Aquela que fica com a mãe ou com o pai, e o poder de fiscalização é aquele que não detém a guarda, não é isso? A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas. Prestação de contas. Presta atenção nas palavras. Objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação dos seus filhos. Olha só. Está querendo dizer que vai caber prestação de contas, por exemplo, nos alimentos. Por quê? Alimentos não afeta direto ou indiretamente, né? E também não é subjetiva ou objetiva as questões da saúde física, psicológica e educação dos filhos? Sim, os alimentos interferem diretamente, eu acho, nem indireta é, diretamente. Então significa que o legislador aqui da legislação 2014, da lei 13.058/2014, entende que vai caber prestação de gosto dos alimentos. Que hoje o STJ entende que não. Porque normalmente é assim. Até já expliquei para vocês. O pai vem e fala assim, doutor, eu quero que minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, preste contas, porque eu estou depositando dinheiro na conta dela e ela não está gastando com a criança. Está gastando com ela, está comprando bolsa, sapato e bota. Agora com frio, bota, que não acaba mais, né? Bom, e ainda está dançando baile funk com o meu dinheiro. Pocotó, 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 creu em mim. É sempre assim. Falei, é mesmo? Está fazendo isso? Bom, não cabe prestação de contas. Eu falo para ele. Sabe o que cabe? Se realmente ela está fazendo com o seu filho, cabe o quê? Alteração de guarda, modificação de guarda. Fica com a criança. Ele, deixa para lá, deixa para lá. Então, normalmente acontece isso. Por isso você tem que fazer um teste até com o cliente. Tá? Agora, claro, cabe também, entendeu? Uma revisional. Porque se a mãe tirou da escola pública, da escola particular para colocar na pública, por exemplo, eu entendo que é melhor alterar, porque uma mãe que faz isso, tira da escola particular para colocar na pública e ficar com o dinheiro da criança, tem que tirar a guarda dela. Porque o que ela poderá fazer mais? O interesse é do menor. Agora, é possível também o pai entrar com uma revisional. Se não paga mais o colégio, agora é do Estado, portanto, não vou pagar mais, eu vou revisionar, quero abaixar, reduzir os alimentos. É possível também, se ele não quer ficar com a guarda. Tá? Eu tive um caso assim, que conseguimos alterar a guarda, e o juiz deu liminar, busca e apreensão, porque a mãe tinha feito isso. Tá? E é fácil de comprovar, né? Porque você tira da escola particular para a pública, basta pegar a transferência lá. Ficou muito fácil, muito simples. Tá? Agora, o STJ entende que não cabe prestação de contas, por quê? Principalmente pelo poder da imediatividade.
São duas questões que não cabe prestação de contas, que o STJ diz. Poder da imediatividade. Aquele que detém a guarda, ele tem o poder da imediatividade. Ou seja, eu pago um médico de R$500 porque eu quero melhor meu filho. E o pai tem que ajudar. O pai fala assim, podia escolher um médico de 200, por que 500? Mas eu quero melhor para meu filho, você tem que ajudar. Se ela detém a guarda, ela tem o direito de cobrar. Tá? Então, em razão do poder da imediatividade que o guardião, que normalmente é a mãe, tem, muito difícil conseguir aí essa questão da prestação de contas. Outra questão da prestação de contas, que o STJ menciona que não cabe, porque a prestação de contas tem duas fases. A primeira fase da prestação de contas é prestar contas. Ou seja, houve uma diferença, agora eu vou cobrar. Presto contas, houve diferença. Essa diferença eu vou cobrar. Como que você vai cobrar numa questão de relação de alimentos, se os alimentos são irrestituíveis ou irrepetíveis? Uma vez pago, não volta mais. Portanto, seria praticamente inexecutável essa questão. Tá? Por quê? A pessoa não conseguiria prestar contas. Porém, na hora de executar, não consegue. Porque é irrestituível e irrepetível os alimentos, uma vez pago, não volta mais. Tá? Então, um dos aspectos importantes que o STJ entende seria isso, que não cabe prestação de contas. Porém, hoje, de forma expressa, menciona que cabe prestação de contas. Aí, uma vez, uma colega até falou assim, nem sei se era colega, num congresso, ela falou assim, mas já existe isso aí no 1589, que está escrito que o não guardião tem o poder de fiscalização. Tudo bem, dá para interpretar que fiscalização é prestação de contas? Dá para interpretar, mas o STJ já tinha afastado. Ocorre que não está escrito fiscalização aqui, está escrito prestação de contas. Não há como falar que não está escrito prestação de contas. Naquela situação da fiscalização, é subjetivo. Ele fala, não, isso aí não significa prestação de contas. É fiscalizar para poder alterar a guarda, fiscalizar para revisionar os alimentos e assim por diante. Aqui não, aqui é prestação de contas. Observe isso, hein? Observe essa questão que foi aí acrescentada hoje na Lei 13.058/2014. Olha o artigo 1584 que também foi alterado. 1584 do Código Civil. O caput não foi alterado nada, nem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º foi alterado. Olha só quantos artigos foram alterados agora. Essa é o mais importante, essa que acabou dando notoriedade na legislação, né, e mencionando até o nome da legislação como Lei da Nova Guarda Compartilhada. Na verdade, não é só guarda compartilhada, estou falando de guarda única e poder familiar também. Tá? Olha lá, parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Então vamos analisar um pouquinho esse parágrafo 3º. Desculpa, parágrafo 2º. Olha aquela situação que eu grifei ali, a partir da onde que eu grifei. Ó. A guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Olha o início lá. Quando não houver acordo, ou seja, quando não houver acordo, significa em litígio, caso de litígio, o juiz deverá aplicar a guarda compartilhada. Olha só, hein? Essa que a maioria aqui em São Paulo, os juízes entendem que não. Já estão discutindo, não está dando certo já na separação, já não está dando certo nos alimentos, está brigando com a guarda, e nós vamos aplicar a guarda compartilhada? Será que não vai fomentar a alienação parental? Será que não vai fomentar o litígio ainda? E o desacordo? Vai fomentar muitas vezes a alienação parental, né? Mas às vezes também é um prejuízo maior para a criança. Tá? Então, olha só. Mas a lei fala que em caso de desacordo, o juiz deveria aplicar agora litígio, guarda compartilhada. Está aqui, ó. Agora, tem exceções? Tem, ó. Primeiro, encontrando-se ambos genitores aptos. Aptos é subjetivo, né? Aptos ao poder familiar. Poderia o quê? Se ele é causa de abandono da criança, né? Caso de abandono no poder familiar é caso de destituição no poder familiar. Se for caso de destituição no poder familiar, ele não pode ter guarda compartilhada. Olha só o que eu estou dizendo.
Muitas vezes, o pai vai embora para outro estado, ou para fora do país que eu falei. Nesse caso, é subjetivo do juiz. O juiz vai falar assim, será que está apto? Não, acho que não está apto, porque ele mora muito longe. Como que eu vou aplicar a guarda compartilhada? Apesar que eu falei para vocês, existe julgado, mas foi acordo, e também não é daqui de São Paulo, tá? Foi de outro lugar. E aplicou guarda compartilhada, que a mãe mora em São Paulo, e a mãe mora no Brasil, e o pai mora fora do Brasil. Tá? Outra questão importante ali, ó. Uma vez uma pessoa disse o seguinte, apto, que é importante também é isso. Uma pessoa falou assim, mas professor, então significa que o pai é drogado. Em caso de litígio, ele vai pedir guarda compartilhada. É possível? Não, ele não está apto, né? Se você provar que ele é um drogado, ele não está apto. Portanto, terá que deixar guarda única. Por isso que eu falo, nessas situações é subjetivo do juiz. Por isso que tudo vai para o juiz. E a gente sabe que aqui em São Paulo é muito difícil o juiz conceder a guarda compartilhada. Né? Bom, outra questão. Segunda situação. Segunda exceção, que a regra é dar a guarda compartilhada mesmo em caso de litígio. Olha a segunda exceção. Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Uma vez me falaram assim, doutor, estou preocupado. Vê essa tal de nova guarda compartilhada e agora é obrigatória a guarda compartilhada. Doutor, eu não quero ficar com a criança, eu não tenho condições de ficar com a criança. E agora o juiz vai me obrigar? Não, aqui ó. Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Se um deles declarar que não deseja, eu não quero ficar com a criança. O juiz não vai obrigar. Basta um falar que não quer, a guarda compartilhada já não vai ser possível. Tá? E vai ser aplicada a guarda única. Então, toma cuidado. São duas exceções aqui, hein, importantes dentro aí da guarda compartilhada. Olha o parágrafo 3º. O parágrafo 3º do 1584. Eu estou lendo aqui, mas estou explicando um por um, tá? Que achei melhor. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob a guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Lembra que nós dissemos lá no início? Essa convivência equilibrada? Quem iria falar que a convivência é equilibrada? Ali, ó, equipe interdisciplinar. Aí eu fiz um favor de colocar aqui, né? Um remissivo. Parágrafo 2º, artigo 1583, que está lá em cima, que falou do equilíbrio da convivência. E como vou saber esse equilíbrio da convivência? Por equipe interdisciplinar técnico-profissional. Assistente social e também psicólogos, tá? Olha lá. Então eles vão analisar, vão soltar um laudo dizendo que seria a convivência equilibrada. Muito complicado, hein? Muito subjetivo. Tem que fazer um estudo mesmo, bem aprofundado. E a gente sabe que, infelizmente, o Poder Judiciário não tem essa estrutura, né, de que o psicólogo, o assistente social, teria ali de forma rápida. Por exemplo, um laudo psicossocial muitas vezes demora quase um ano para fazer. Aí já passou todo esse tempo aí, sem a guarda compartilhada que você está pedindo. Tá? Bom, parágrafo 4º da Lei 1584. Desculpa, parágrafo 4º do artigo 1584. A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado da cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. Tá? Por exemplo, existe lá um poder de visita na guarda unilateral. E, na guarda unilateral, no dia de visita, ele foi pegado das 18 às 22, ele entrega todo dia meia-noite. Toda vez que ele vai visitar, ele entrega meia-noite, mas até às 22. Isso pode diminuir prerrogativas. Tá? Ele pode ser sancionado para que não leve mais a criança, fique sob as vistas da mãe durante meia hora. Tá? E na guarda compartilhada também. Porque, infelizmente, muito pai quer a guarda compartilhada para estancar os alimentos. Ah, eu quero guarda compartilhada. Por que o senhor quer guarda compartilhada? Ah, para parar de pagar alimentos. Tem uns que falam na lata. Para de pagar alimentos. Isso não é certo. Toda espécie de guarda, o pai e a mãe têm que pagar alimentos, não importa. É que pode haver uma diminuição, lógico. Por quê? Às vezes vai ficar um tempinho com o pai e um tempinho com a mãe. E às vezes vai pernoitar com o pai e com a mãe. Nesse caso, poderia ter uma diminuição. Mas isentar dos alimentos é impossível, tá? Impossível. Outra questão ali, ó. Parágrafo 5º do 1584 do Código Civil. Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe,
deferirá a guarda a posse que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerado de preferência o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade. Então, tem preferência os parentes mais próximos e aqueles lá, por exemplo, uma madrinha, que às vezes não é parente, mas tem uma afinidade e tem direito a pegar a guarda quando os pais estão inaptos a ter o direito de guarda. Tá? Isso já existia na outra legislação. O parágrafo 6º é importante também. Essa é importantíssima, o parágrafo 6º tem uma novidade ótima. No parágrafo 6º do 1584. Olha que legal. Qualquer estabelecimento, público ou privado, é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia, pelo não atendimento da solicitação. Ou seja, o que está escrito lá na prestação de contas e também, né, a questão de fiscalização, que está lá no parágrafo 5º do 1583, implica em multa. Olha que bacana. Isso foi bacana, eu achei. Por quê? Muitos pai, lá vinha no escritório e falava assim, doutor, minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, é a responsável pedagógica, eu sou o responsável financeiro. Eu quero saber da vida escolar do meu filho. Eu chego lá na escola e falo, eu quero saber se meu filho está frequentando, as notas do meu filho, como que ele está indo. A diretora me pergunta, o senhor é responsável pedagógico ou financeiro? Aí ele fala, financeiro. Então, o senhor quer recibo? Só recibo que o senhor tem aqui. Pedagógico é seu esposo, você não pode ver. Você não pode ver. E ele não tem direito a acompanhar, poxa. Agora não, aqui, ó. Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores, qualquer um dos genitores, tá? Sobre os filhos desses, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia. Então já vai com uma notificação. O pai já vai lá com uma notificação para a diretora da escola. Olha, eu quero saber das notas do meu filho. Eu quero saber da frequência do meu filho. Vai informar ou não vai informar? Ah, não, então eu vou protocolar essa notificação, tá? Sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia. A diretora fala, pois não, te dou agora. Né? Vai querer interferir numa questão familiar e tomar multa? Não. Então é importante que vocês saibam do parágrafo 6º do artigo 1584, que pouca gente sabe dessa situação, hein? Acho até que cheguei a comentar aqui também que o pai pediu exoneração de alimentos de um filho de 18 anos, em razão do poder familiar for extinto, e o filho só foi fazer a matrícula da escola, na faculdade. E na hora que ele contestou, ele mostrou a matrícula na faculdade. O que aconteceu? O juiz não deu liminar, e aí foi brigando. E o pai perdeu a ação, porque demonstrou que ele estava fazendo faculdade. Só que depois de um ano que foi dada a sentença, ele foi querer verificar na faculdade se ele estava frequentando. Ele só fez a matrícula, nunca frequentou. E tomou a procedência na ação, tomou a improcedência na ação de exoneração. Por quê? Demonstrou que o filho estava estudando. Olha o problema, hein? Então, eu falo, hoje, quando você vai entrar com uma revisional ou exoneração de alimentos para que o filho é maior de 18 e o filho apresenta uma matrícula na faculdade, importante você, depois de 2, 3 meses, antes de o juiz julgar, converter em diligência e pedir a expedição do ofício à faculdade para ver se está frequentando. Ou você, com uma cartinha dessa, argumentando o parágrafo 6º do 1584, entregar para a secretaria. Eu quero saber a nota do meu filho. Tá? Pena, aqui, ó. Importante isso, hein? Que aqui não fala se é guarda única ou unilateral, nada. Então pode ser até para maior de idade, filho maior lá. Qualquer estabelecimento público ou privado. Tá? Qualquer dos genitores sobre os filhos desses. Genitores, não fala se é menor ou maior de idade. Tá? Essa questão aqui é para todos os filhos. Todos os filhos. Bom, 1585, artigo 1585 do Código Civil. Em sede, isso já existia, né? Vou até só dar uma lida, mas vou passar direto. Ó. Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre a guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do artigo 1584. Já na prática estava acontecendo isso, como eu coloquei. Tá? Então, claro, se houver alguma situação, né, de guarda provisória, você pode pedir uma cautelar e conseguir a guarda provisória liminarmente. Né? Isso sempre existiu, né? Já estava acontecendo na prática. Né?
E o 1634, essa teve uma alteraçãozinha que fala sobre o poder familiar, que eu iria falar nessa aula, né? Já falo um pouquinho do poder familiar aqui, porque não vai dar tempo para falar todo, né? Poder familiar, tutela e curatela, não vai ser possível, que daqui a pouco já está terminando a aula. Artigo 1634. A Lei 13.058/2014 também alterou o artigo 1634, que fala do poder familiar. Não fala de guarda, fala poder familiar. Olha lá. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em quanto aos filhos menores. Eu coloquei os menores, tá? Porque eles não falam nada. Poder familiar são os filhos menores, tá? Mas eles falaram quanto aos filhos menores, né? Senão muita gente vai pensar que pode ser para maior também. Poder familiar é só para filho menor, tá? Então, em vermelho ali eu coloquei menores, tá? Você viu que bacana aqui, ó? 1634 fala, compete a ambos os pais. Se você pegar ali em cima, parece que uma parte da lei foi feita por uma pessoa, a partir da outra lei foi feita por outra. Olha aqui, na guarda. Se a gente pegar qualquer um, ó. Olha o parágrafo 5. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai, quem diz que tem que ser mãe e pai? Pode ser mãe, mãe, pai, 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 mãe, pai, 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 mãe, mãe, pai, 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 também. Pode ser tudo, né? Multiparentalidade, não pode acontecer? Então pode ser pai, pai, mãe, 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 pai. Ou mãe, mãe, ou pai, pai. Por quê? Mãe e pai. Agora, lá embaixo está certo, ó. Lá embaixo está certo, ó. Olha o 1634, ó. Compete a ambos os pais. Aí está certo, tá? Parece que uma pessoa fez uma redação naquela lei, nessa mesma lei, e a outra fez duas pessoas. Ah, vamos dividir tarefa. Você faz essa, eu faço essa, né? Parece duas cabeças pensando aqui, tá? Então, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em quanto aos filhos menores. 2 pontos. 1. Dirigir-lhes a criação e educação. Esse já existia, tá? Esse já existia no Código Civil, manteve. Olha só esse aqui deu uma alterada, ó. Inciso 2, 1674. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do artigo 1584. Ou seja, no Código Civil de 2002, o texto original falava companhia e guarda. Os pais tinham a companhia e guarda. Por isso que falava guarda no aspecto geral. E aí presumia-se que teria guarda unilateral, guarda compartilhada, guarda alternada e guarda de nidação, que eu falei na aula passada. Hoje, o entendimento é que só tem guarda unilateral ou compartilhada. Ó. Só 2 espécies de guarda tá lá. Ó. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada, só 2. Entendo que acabou, então, aquelas possibilidades da guarda alternada e a guarda de nidação. Tá? Que antigamente falava guarda no geral e aqui não, só está limitando nessas 2 guardas. 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, isso já existe, né? Porque menores de 18 anos, entre 16 e 18 anos, podem casar, porém com autorização dos pais. Tá? Conceder-lhes ou negar-lhes... Ah, esse daqui não tinha. Ó. Esse acho que existia somente no Estatuto da Criança e Adolescente. Olha, agora está no Código Civil. Ó. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior. Claro que a Polícia Federal já pedia, quando você ia viajar com seu filho sem a mãe dele, ele pedia autorização da mãe. Quando a mãe ia viajar com um filho menor sem o pai, autorização do pai. Só a Polícia Federal sempre pediu. Tá? Mas a gente sabe que às vezes passa. Né? Infelizmente, acaba passando, tem gente que está lá fora com o filho e nunca mais voltou. Tá? Hoje está no Código Civil que depende de autorização do outro para viagem do exterior. Exterior, hein? Só avisando, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Às vezes vai daqui para a Bahia, já é distante. Vai daqui para o Amazonas, é Brasil ainda, mas pode. Nesse caso, pode viajar sozinho, olha só. Tá? Então, como o Brasil é muito grande, cuidado aí os pais, né? Na hora que vai viajar, e pode sim a mãe ou o pai sumir com a criança. Inciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior, já falei, né? Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Isso é importante. Isso veio na nova legislação, ó. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Ou seja, significa que se a mãe for querer mudar, que acontecia bastante, a mãe para prejudicar o pai, na verdade prejudica a criança, né? Mas ela não sabe disso. Ela quer prejudicar o pai e fala assim, você está falando muito? Eu vou para a Bahia, eu vou para o Belém do Pará, eu vou embora e você não vai ver mais seu filho. Para você visitar, você tem que ir lá, ó.
e vai embora, ir embora. Hoje, ó, olha só, entendo eu como está nos deveres do poder familiar, tá? que deverá um ou outro, quando for mudar em sua residência permanente para outro município, ou seja, outra cidade, depende da autorização do outro. Se não autorizou, entendo que quebrou regras do poder familiar. Quebrou dever do poder familiar. E toda quebra de dever, cabe o quê? Destituição do poder familiar. Toma cuidado. Pode ter alteração de guarda, tudo isso. Então, deveria sim pedir aí autorização, mesmo que seja aí por e-mail e a outra pessoa responda, né? Cuidado que fala município. E município, às vezes, tem municípios contíguos, né? Como, por exemplo, São Paulo, Guarulhos, como, por exemplo, São Caetano e Santo André, são contíguas, comarcas, e próximas até. E você vai pensar que não, mas fala outro município aqui, se você levar ao pé da letra, na Lei 13.058/2014, tá? Esse já existiu, inciso 6, nomear instrutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Isso já existia também. O inciso 7 também já existia, tá? Representá-los judicialmente e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil e assisti-lo após a cidade, nos atos em que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8, reclamá-los de quem ilegalmente os detém, ou seja, busca e apreensão, normalmente compete aí aos pais, né, a quem tem o poder familiar, exigir-lhes que prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Mantiverem, isso aqui, redação com a lei de 2014, redação após a lei que foi promulgada, sancionada, da lei da palmada, conhecido como a lei da palmada. Dá uma palmadinha, não pode, ó. A lei é 2014 isso aqui. E continua a exigir e prestar obediência, respeito e serviços próprios de sua idade e condição. Então, uma palmadinha significa que você detém o poder familiar da criança. Vai deixar a criança, seu filho, te mandar em você? Não, você é adulto. Você pode corrigir. Claro que não é para espancar a criança. Mas também não é dessa forma que uma palmadinha vai ter problema naquela legislação e vai preso. Tá? Então, aqui, você tem uma saída que você deve até fazer correção no seu filho. E, às vezes, até brigar, né? De forma mais incisiva, tá? E enérgica. Então, não significa que isso vai ter problema na lei da palmada, que, salvo engano, foi em 2013. Tá? Que nós temos aqui essa questão do poder familiar. Bom, pessoal, infelizmente não vai dar mais tempo, né? Estou terminando por aqui o nosso clube de Direito de Família. Foi aí 15 aulas, né? 15 aulas de aspectos relevantes do direito de família e importantíssimos, esclarecedores aí para todos da área do direito, principalmente aí para os advogados. Pessoal, mais uma vez, obrigado e até a próxima, hein?